Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa noite, né? 18 horas, já é considerado noite agora. O pessoal está entrando agora na live. Guardar mais o pessoal chegar para a gente começar o nosso assunto do dia. Boa noite, Milena. Boa noite, professor Oswaldo Moreira também. Gilberto entrou agora, Isabela. Então, gente, como eu disse, né, boa noite a todos que estão aqui assistindo a esta live do Coninter 2020. Essa é a nossa segunda transmissão ao vivo que fazemos aqui no nosso Instagram. E o objetivo desta vez é, de alguma forma, encerrar a Primavera dos Museus, que é uma espécie de organização que foi feita, né, entre os museus de todo o país, para tratar dessa educação museal, da importância da memória e tudo mais. E hoje, nesse encontro, nós vamos tratar desse assunto relacionando à cidade de Campos, que é a cidade que abriga a UENF e, consequentemente, o programa de pós-graduação em Cognição e Linguagem, que é um dos organizadores da edição de 2020 do Coninter. Para falarmos sobre esse assunto, para falarmos sobre a memória, sobre os museus e sobre a interdisciplinaridade de modo geral, nós trazemos aqui agora, nessa transmissão ao vivo, a professora Jaqueline Lima. Ela já entrou aqui na live, eu vou colocá-la aqui agora para vocês, para a gente dividir a tela. Vamos lá. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem. Então, gente, a professora Jaqueline Lima, ela é pós-doutoranda aqui na UENF, ela faz um trabalho muito bacana sobre o Museu Histórico aqui da cidade de Campos, e ela tem uma relação antiga com a Aninter e com a interdisciplinaridade. Uma relação também muito bonita, né, professora Jaqueline? Sim. Então, a gente, nesse encontro, nós vamos tratar desses assuntos que eu falei há pouco, mas para a gente começar, eu vou apresentar a professora Jaqueline. A professora Jaqueline, como eu disse, é pós-doutoranda aqui na UENF, mas ela é historiadora, fez mestrado na área de história, né, no que a gente chama de área dura, né? E depois o doutorado foi em sociologia, não é isso, professora Jaqueline? Conte um pouquinho a sua trajetória aí, por favor. Então, prazer estar aqui falando com vocês do Coninter, né? Porque a gente já está aí nesse quase Coninter acontecendo e é bacana falar um pouquinho sobre essa trajetória nos museus e fazer esse papel, esse link com a interdisciplinaridade. Bom, a minha formação é essa que você estava falando aí. Eu fiz bacharelado e licenciatura em História na UERJ e depois fiz o meu mestrado em História Social da Cultura. E logo depois resolvi fazer um doutorado em Sociologia Urbana, porque, na verdade, eu vim trabalhando desde o momento em que eu entrei na universidade com a questão da história urbana, né? E aí vim trabalhando, até que fiz o meu primeiro pós-doutorado novamente na História. E agora fazendo o segundo no Cognição e Linguagem, que eu estou muito feliz com esse trabalho que está acontecendo e está finalizando aí essa pesquisa. Que bacana, professora. Tem um pessoal aqui mandando um beijo para a professora Jaqueline, chamando a professora Jaqueline de maravilhosa. Gente, eu só fazendo um parênteses aqui, a caixinha de perguntas está aberta, então caso vocês queiram, né, fazer alguma pergunta para a professora Jaqueline, fiquem à vontade, podem colocar aqui. Eu peço para que vocês coloquem na caixinha de perguntas, porque fica mais fácil para a gente ler ao final da live, que nós vamos também ter um momento de perguntas, mas como a professora Jaqueline estava falando, né, ela fez um trabalho de sociologia urbana, porque o trabalho da professora Jaqueline, de modo geral, tem alguma relação com a cidade, né, professora? Desde sempre você trabalha com a questão urbana, não é isso? Isso mesmo. Eu comecei lá na graduação, as pessoas tendem a pensar que uma monografia de graduação
ela é algo que a gente deva deixar para lá, algo que seja esquecido, quando, na verdade, uma monografia de graduação te dá, às vezes, e muitas vezes, a base do seu trabalho final, do mestrado, doutorado. Então, eu comecei fazendo uma monografia sobre os cortiços na Belle Époque, na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 1906 a 1911. E logo depois, quando eu entrei para o mestrado, eu fiz nesse mesmo momento, nesse mesmo período histórico, um trabalho com 3 prédios da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, né? Um lugar importante na cidade do Rio de Janeiro, com os 3 prédios, a Biblioteca Nacional, a Escola de Belas Artes e o Teatro Municipal. Então, eu fui fazendo, já caminhando nesse cenário da história urbana, trabalhando a relação da inauguração desses espaços, a inauguração desses patrimônios e a sua relação com a cidade. Quando eu fui fazer o meu doutorado em sociologia, eu fiz um misto de sociologia urbana com sociologia histórica, porque eu trabalhei a cidade do Rio de Janeiro em comparação à cidade do Recife com as habitações populares da época, né? Que foram as favelas e os mucambos. Mas eu trabalhei os 2 modelos, né, de habitação durante o Estado Novo, nos anos 30, 40, né, com o governo Getúlio Vargas. Então, eu fiz um misto, ali já começava um pouco, eu acho que essa minha proposta interdisciplinar, eu tive assim, um prazer, né, e uma honra de estudar um tempo durante esse meu doutorado em Paris. Eu fui para a Universidade de Paris 12, que era um Instituto de Urbanismo de Paris, então eu pude trabalhar lá com relação a essa tendência de você trabalhar o urbano e os patrimônios, mesmo que não só os estabelecidos, mas também os desmontes desses patrimônios, né? Seja ele um monumento, seja ele o processo de favelização. Então, eu fui para lá, fiquei 6 meses no Instituto de Urbanismo, além de fazer algumas aulas, né, em outros espaços, mas eu estive no Instituto de Urbanismo trabalhando com uma documentação muito interessante, que me fez, depois, retornar ao Brasil, terminar a tese e continuar aí nesse panorama de trabalhar a história e a sociologia urbana. Bacana, a gente vê então que é um trabalho bacana de interdisciplinaridade mesmo, né? E essa deixa aí que você deixou para a gente me leva à próxima pergunta, que na verdade tem relação ao Coninter especificamente. Nós estamos aqui, né, no Instagram do Coninter, estamos há pouquíssimo tempo do evento, menos de 2 meses para o nosso congresso, que acontecerá online, vocês já sabem, no mês de novembro. Mas eu gostaria de saber, professora Jaqueline, qual a sua relação com o Coninter? Você já participou do Coninter? Qual a sua relação com a Aninter, que é a organizadora do Coninter? Conta um pouquinho pra gente sobre essa relação. Então, é uma relação de paixão antiga, né? Quer dizer, eu estava lá no momento, na pedra fundamental da Aninter e do Coninter. Isso, assim, eu me orgulho muito, eu gosto muito, já que a gente está falando da questão do monumento, a pedra fundamental desse patrimônio que virou a Aninter e o Coninter, eu estava lá presente, né? Quer dizer, foi uma relação de afetividade mesmo, porque éramos profissionais, coordenadores de programas de pós-graduação interdisciplinar, em reuniões incansáveis e intermináveis na CAPES, e a gente começou a ver algumas tendências, alguns problemas, algumas peculiaridades, algumas particularidades dessa área interdisciplinar. E foi aí que, então, resolvemos nos juntar um grupo para pensar, fazer uma carta de proposição, mais uma questão afetiva também, porque o primeiro Coninter e a primeira carta, né, da Aninter, chamada Carta de Niterói, foi na cidade que eu morei a vida inteira, quer dizer, morei em outras cidades também, mas é a minha cidade de coração, estou aqui agora falando dela, onde a gente fez o nosso primeiro Coninter. Mas tudo nasceu dessas reuniões em Brasília, com esses coordenadores à época, e nós, então, fizemos reuniões, participamos dessa instauração de um estatuto, né, dentro dessa proposta da Aninter,
isso lá em 2012, se não me engano, e a gente começou, a partir dali, a instaurar a associação interdisciplinar e depois o Congresso Internacional, que começou, então, em Niterói, e teve tantos outros maravilhosos, Belo Horizonte, João Pessoa, Brasília mesmo, né? Enfim, a gente já teve tantos Coninteres maravilhosos, porque a proposta interdisciplinar, eu acho que o interessante dela é justamente essa mistura, né, de pensamentos e de ações. As pessoas acham que, na verdade, a interdisciplinaridade é uma coisa completamente fácil, juntou o A, o B com o C, saiu a interdisciplinaridade, quando não, né? Nós que formamos mestres e doutores interdisciplinares e os mestrandos e doutorandos interdisciplinares sabem como é difícil, né, dentro dessa perspectiva da área, mas ao mesmo tempo como é gratificante, como é que faz uma abertura de pensamento assim impressionante, né? Quer dizer, então a minha relação com a interdisciplinaridade, ela começou, eu acho que lá nesse germinando um pouco nessa mudança, que não foi tanto mudança, mas de uma interação de áreas da história com a sociologia. Depois, quando eu entrei num programa de pós-graduação interdisciplinar para lecionar e depois coordenei quase 10 anos um programa de pós-graduação interdisciplinar, com mestrado e doutorado, quer dizer, e aí também eu comecei a conhecer outros cenários, outros colegas que foram me inspirando a escrever sobre outros temas. Depois eu fiz o meu primeiro pós-doutorado em História, mas era uma relação entre História e Literatura, né? Abriu mais esse leque. E depois também os próprios lugares onde a gente vai se encontrando, os congressos interdisciplinares, as propostas interdisciplinares, às vezes, dentro de congressos de áreas mais duras, como a gente chama, né, da área mãe, como o pessoal aí do Cifefil que eu estou vendo que está nos assistindo, e, obviamente, o Coninter, né, que eu acho que é o grande berço dessa proposta interdisciplinar quando aparece. Então, assim, essa minha relação, ela começa lá no início mesmo, com pesquisadores que eu tenho muita saudade, alguns até que estavam na direção da Ninter faleceram, outros estão aí conosco até hoje, dando a mão. Eu não participo mais da direção da Ninter, né, mas estive em 2 mandatos, um como a coordenação de eventos e depois na área financeira, e com o Wilson, o Carlos Henrique, o Geraldo Timóteo, a Alicia, tantas pessoas importantes e amigos que nós fomos criando nesse modelo de congresso que virou quase que uma irmandade, né? É verdade. Nós aqui que estamos começando a carreira acadêmica agradecemos esse trabalho tão bonito que vocês fizeram, né? Acredito que agora, nesse Coninter 2020, também teremos muitos pesquisadores jovens, né? Pessoas que ainda estão saindo da graduação, querendo ingressar no mestrado. Então, assim, eu como uma mestranda ainda, agradeço vocês por esse trabalho tão bacana e que, né, rendeu tantos frutos. Nós já estamos na 9ª edição do Coninter, né? 9 anos. E agora online, veja só, se adaptando, né, as situações. Não é, menina? Mas então, professora, ao longo do mês de setembro, aliás, eu comecei essa live falando sobre isso, né? Ao longo do mês de setembro acontece a Primavera dos Museus, e quando soubemos a respeito disso, inclusive foi a professora Jaqueline que nos orientou, nós decidimos utilizar a nossa série que nós já tínhamos criado, que era Campus no Coninter, uma forma de aproximarmos os pesquisadores à cidade de Campos, que caso não estivéssemos em tempos de pandemia, o congresso aconteceria aqui. Então, quando a professora Jaqueline nos apresentou esse projeto, nós decidimos dedicar o mês de setembro a hashtag, né, Campus no Coninter, ao Museu Histórico de Campos. Então, nós fizemos uma série de vídeos com a gerente do museu, que é a Graziela Escocar, e também com o responsável pela educação museal, que é o Rocelini Reis. Então, quem acompanha a nossa página aqui pode dar uma olhada, nós temos muitos vídeos sobre esse trabalho que é realizado aqui na cidade de Campos. E eu gostaria que a professora Jaqueline falasse um pouco mais sobre a Primavera dos Museus, contasse pra gente o que é, do que se trata, e também, se puder, né, fazer um link com a sua pesquisa que está sendo realizada aqui na cidade de Campos, no nosso Museu Histórico.
Claro, vamos falar. E agora a gente vai falar dessa, então. A questão da Primavera de Museus, ela é um evento, né, promovido pelo IBRAM, ocorre no Brasil inteiro, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Ela ocorre no Brasil todo, abre uma inscrição para que os espaços museais, né, não só o museu como a gente entende que seja um museu, como é o Museu Histórico, por exemplo, seja o de Campos ou todos os outros, mas museu de ciência, as instituições museais que abrigam algum acervo, mas não levam o nome propriamente dito de museus, fazem algumas atividades dentro dessa proposta. Ela é chamada Primavera porque ela sempre ocorre nesse período, né, de Primavera de Museus, de primavera mesmo dentro do cenário nacional. E ela vem, então, com essa proposta de ser uma primavera por ocorrer nessa estação, mas também com essa intenção do IBRAM de abrir um pouco o período de visitação, de conhecimento, de transformação dessa valorização do que seja museu. Então, sempre ocorre eventos físicos, né? Quer dizer, exposições, eventos musicais, congressos, seminários, colóquios. Isso começou no Brasil em 2007. A Primavera de Museus ela começa em 2007 e ela vem, então, até hoje. Ela dura geralmente uma semana, essa semana da primavera, e ela muito que se coordena com uma outra proposta do IBRAM, que é fazer no mês de maio a Semana dos Museus. Então, nós temos 2 grandes eventos durante o ano, em setembro e em maio, a Primavera de Museus e a Semana dos Museus. E a Semana dos Museus um pouquinho mais antiga, ela vem de 2003, né? A primeira dela, não é tão antiga, mas já vem de 2003, porque ela comemora maio, né, junto da perspectiva do Dia Internacional dos Museus. Com a mesma proposta de um maior conhecimento dos espaços, maior conhecimento das pesquisas sobre esses espaços, né? Porque não é só o estar no lugar, né? Assim, eu não sou museóloga, na minha formação eu não tenho essa formação, embora assim, tenha muita vontade, mas eu comecei a criar um certo amor pelo museu a partir desses meus estudos vinculados à questão da cidade, né? E desses monumentos, desses patrimônios, dessa relação com a memória, né? Não só essa memória, ela solta, não é? A gente costuma sempre dizer que o historiador, o museólogo, ele gosta, principalmente o historiador, né? Que a grande função do historiador é gostar do passado, quando não, na verdade, a gente gosta do presente. É o presente que nos faz, então, trabalhar com essa relação do passado. Então, o trabalhar museu, o compreender museu, ele está em 2 modelos, né? Em 2 momentos. Um momento que é essa vinculação ao olhar esse espaço com um olhar mais apurado, um olhar mais afetivo até. Aqui na minha família a gente gosta de visitar museu, a gente vai para as cidades, a gente vai em todos os modelos de passeio, sabe? Vai à praia, à shopping, a tudo quanto é lugar. Mas se não tiver um museu no percurso, a gente não está fazendo. Então, tem essa relação, mas também essa vontade, essa amplitude do estudo dentro dessa perspectiva do que seja um museu. Então, assim, eu comecei a estudar museu mesmo também por conta de uma proposta interdisciplinar e algum tempo depois dessa formação, né? Embora eu já estudasse patrimônio, embora eu já estudasse a relação com a memória, mas também a identidade, né? O pertencimento das pessoas quando perpassam o sentido de memória, eu resolvi estudar museu já em 2014, né? Então, de 2014 para cá que eu venho me debruçando não só em outras formas de patrimônio, mas também em museu. Até que cheguei agora em 2019 no Museu Histórico de Campos, né? Então, a minha relação com o estudo de museus, ela começou porque, como eu disse, eu lecionei e coordenei um programa de pós-graduação em Duque de Caxias, né, na Baixada Fluminense.
E eu comecei a estudar a história da cidade, conhecer historiadores da cidade, trabalhei com inúmeros historiadores importantíssimos que a cidade tem, o Alexandre Marques, o Nielson, o Marluce, a Antônio Augusto, a Tânia Amaro, são historiadores locais, né, que pensam junto com memorialistas ali a cidade de Duque de Caxias. E eu comecei a entender que nessa proposta da interdisciplinaridade, eu já não precisava mais falar sobre a história, porque ali já tinham historiadores importantes que ressaltavam esse processo. Não é estudar só a história, mas me utilizar da história junto com esse conhecimento da sociologia e começar a interagir um pouco nesse processo interdisciplinar, que era a sociabilidade urbana na cidade a partir dos monumentos que a cidade possuía. Então, eu fui estudar 3 monumentos, o Instituto Histórico, a Biblioteca Municipal e o Museu Ciência e Vida, que é um museu do Estado do Rio de Janeiro, que está localizado na cidade de Caxias. É um museu de ciência que tinha uma proposta muito ampla para não só a cidade como o Estado, mas como o mundo inteiro. Era um museu que tinha uma proposta de experimentação muito interessante, por ser um museu de ciência, mas que acabou enveredando também para outras propostas, como a proposta do modelo educacional. Então, eu tive uma bolsa de produtividade estudando esses 3 monumentos. Depois, eu tive uma bolsa de jovem cientista do nosso estado, que eu fiquei muito feliz de ter ganho da FAPERJ para fazer um trabalho de 3 anos com o Museu Ciência e Vida. Foi assim, além de um título que a gente ganha, né? Ser jovem cientista é importante para nós, mas também é uma importância para a contribuição para o museu e para a cidade. Quando essa proposta terminou, eu fui desligada da instituição e eu resolvi, então, fazer um novo pós-doutorado, que foi quando eu disse a minha seguinte coisa. Bom, eu trabalhei num museu de ciência, falando dessa relação entre os moradores de uma cidade e seu museu. De repente, eu me dei conta de que havia um cenário estudantil, um cenário de educação museal muito importante nessa perspectiva. Então, eu quero agora encontrar um museu diferente, que não seja um museu de ciência, mas um museu histórico, e entender como é que essa relação com essa cidade, com esses moradores e com essa escola que vai até esse museu. E foi aí que eu encontrei o Museu Histórico de Campos. Submetemos, né, eu e o meu supervisor, o professor Carlos Henrique Medeiros, que muito me auxiliou nessa proposta de projeto, acreditando, né, vamos lá, vamos mandar submeter esse projeto à FAPERJ. E hoje eu estou, né, quase aí finalizando essa minha pesquisa de pós-doutorado sênior. É pesado, né? Sênior é uma coisa... Bom, mas é isso aí. E aí, a idade chegou, é isso aí. É pós-doutorado sênior. E eu comecei, então, a fazer essa pesquisa no Museu Histórico. O título da sua pesquisa é A Democratização da Educação pela Via da Cultura e da Comunicação, o acesso ao Museu Histórico de Campos. É isso mesmo o título? Isso, exato. Isso. E como funciona essa pesquisa, na verdade? É alguma escola específica? São alunos de ensino médio? Como funciona exatamente? Assim, você teria como me explicar? Sim, então, vamos lá. Eu queria muito, sabe, Uli, trabalhar, estar mais lá, né? Estar em loco, e veio a pandemia e nos deu esse tapa na cara e para tudo, né? Para a vida toda, inclusive para pesquisa. Eu vou te falar que a minha pesquisa parou? Não, porque se as lives acontecem, as entrevistas, os WhatsApps, enfim, um monte de coisa a gente vai fazendo nesse modelo virtual. Então, eu dei uma sorte, eu não conhecia fisicamente o museu, e aí eu ia primeiro ao ENF, né, fazer o programa para conversar, fazer as questões mais vinculadas ao modelo teórico, né, de como eu iria estudar, como a gente faz em todo o projeto, o de pós-doutorado, mesma coisa. E aí eu falei, bom, tá na hora de conhecer o museu. E aí eu fui um dia para conversar, uma reunião com o Carlos Henrique, e depois eu fui conhecer o museu, fui eu e meu marido, nós conhecemos o cenário,
vimos que havia essa proposta de ser um museu de longa duração, né, com seus próprios acervos, mas que também tinha uma proposta de salas de projetos de curta duração, então tinha uma exposição de fotografias, o fotógrafo estava lá, a gente pôde conversar, sentir um pouco dessa relação do morador, né, local com o museu e tudo mais. E aí eu queria ficar lá para pesquisar e entender como é que era esse processo das escolas no museu. Eu não tenho um foco específico em que escola eu deveria visitar ou qual era a escola necessariamente que eu queria olhar, mas a minha intenção sempre foi, primeiro, descobrir se existia esse vínculo das escolas, sejam públicas, sejam particulares, com a visitação ao museu. Principalmente as públicas, né, nesse sentido desse projeto de democratização da educação não formal, né? Não é só estar em sala de aula, mas estar lá e ver outras coisas e compreender outras coisas. Então, a compreensão dessa inserção das escolas. E essa era uma das respostas que eu queria. Que escolas seriam essas, né? Eu fui aprender não lá no Olhar, mas também com as lives do museu, né? O Rossini fazendo lá as suas lives, mostrando como é que era a questão da educação lá dentro, a questão da inserção das escolas, das instituições. E aí eu queria meio ficar com o olho no peixe para um lugar, quer dizer, a população escolar, mas também olhar como é que era o interesse da população local. Porque a minha grande questão em estudar o museu, mais uma vez dizendo, não é estudar só a história do museu, o que é o museu em si, o que ele foi, o que ele deixa de ser, mas o que ele representa para a população, o que ele representa para o seu visitante, quais as mensagens esse museu passa e que tipo de atração ele produz para esse seu visitante, né? Esse seu morador da cidade, ou até mesmo para o público escolar. Quando eu fiz a minha primeira pesquisa lá no Museu Ciência e Vida, o meu foco era só as pessoas e não as escolas. E eu encontrei as escolas como, isso existe. Esse já foi o contrário, eu já fui buscar nas escolas. Mas como tudo é sempre uma surpresa, como tudo é sempre maravilhoso, né? Assim, eu costumo dizer que a gente procura um negócio baixando o outro. É verdade. Eu identifiquei, então, uma proposta do próprio museu com esse recebimento escolar, né? Um setor educativo dentro do museu, que é o papel, né, desempenhado aí na coordenação do Rossini. Que é muito interessante isso, né? Não é só não que o trabalho de direção, o trabalho de curadoria seja isso é um trabalho de extrema importância. E a Graziela Escocar faz isso muito bem, né? Quer dizer, ela tem parcerias, né? Inclusive com a própria Silvia Paz, que é uma historiadora maravilhosa, né? Uma pessoa que entende também muito, que já dirige um museu, e hoje eles fazem um trabalho belíssimo, mas como o meu interesse estava dentro dessa perspectiva da escola, dentro da perspectiva do setor educativo, eu fui observar esse setor. E hoje eu observo de longe. Então, assim, eu assisto as lives, eu estou no YouTube o tempo inteiro para poder ficar vendo vídeos né, durante a pandemia aí que foram acontecendo e até mesmo anteriores. Eu vou para os jornais para observar a própria Câmara, né, a Prefeitura, perdão, tem um informativo, e aí eu vou catando lá desde o processo de inauguração para ver como é que é essa relação da população com o museu. Então, assim, se você me pergunta se tem uma escola específica, não tem. Se tem um olhar específico para esse projeto, não tem. Pensar em democratização é justamente pensar que essa educação ela não pode se fechar dentro de uma sala de aula. Ela pode se abrir vinculando outros espaços, outras leituras, né? Você, quando olha um quadro, você, quando olha uma obra de arte, você, como lá diz o texto do Michel Foucault, você vira dono daquilo ali, né? Você aí está terminando seu mestrado, escrevendo uma dissertação, e essa dissertação
ela é sua agora, enquanto você está escrevendo. Quando você colocar no mundo, ela já é do outro, do seu leitor. E as peças e os monumentos e as obras de arte, elas também são do outro, do entendimento do outro, né? Então, eu queria estar lá, sabe? Cheirar o lugar, é sempre, né, mais interessante. Mas se não tem esse remédio, vamos fazer. Até que tem culminado também, né, numa certa propaganda do espaço, uma relação de um conhecimento maior. A gente teve aí recentemente, mais conhecido como praticamente anteontem, né, um seminário que nós participamos aí, falando dessa relação da educação museal, falando do museu. E, enfim, a gente tem esse envolvimento com essa proposta. E a minha intenção é mostrar esse museu, né, a instituição museal, não necessariamente esse, mas a instituição museal em nome deste, que é o Museu Histórico de Campos de Goytacazes, dentro desse processo de formação cultural da cidade, né? Então não tem nada, um vínculo específico, não. Sim. Você acabou de falar sobre esse seminário, né? Quem ficou curioso, quem gostou desse tema, né? Quem quiser saber mais sobre educação museal, sobre a cidade de Campos também, fica o convite para vocês assistirem esse seminário que está disponível na página do Facebook do NEUP. É núcleo, como é, professora? NEUP é Núcleo de Estudos Urbanos e Patrimônio. O NEUP Exatamente. É um grupo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa vinculado à minha pesquisa, os vínculos do CNPq, né? Ele era chamado NURBS, quando eu estava na outra instituição, que é Núcleo de Estudos Urbanos somente. E agora, como o patrimônio virou uma relação forte dentro dessa perspectiva urbana que eu estudo, ele então se transformou em NEUP. E tem a página aqui no Instagram, tem a página lá no Facebook, que é onde está, então, o seminário que vocês podem assistir, sim, quem quiser. A gente falou bastante, né? Falamos bastante. A professora Jaqueline me convidou para eu falar um pouquinho também sobre o meu projeto minha dissertação, na verdade, que está em andamento, mas tivemos uma fala da Graziella, do Museu Histórico, Rossini também do museu, uma fala da Silvia Paz. Foi um seminário muito bacana mesmo. E curioso, professora, você está contando aqui sobre a democratização da educação, da cultura, essa construção desse sentimento de pertencimento das pessoas. E é curioso porque nesse período de pandemia, a gente falar em democratização e internet, assim, embora a gente saiba que grande parte da população ainda não tem acesso, né, à internet, pelo menos não de uma forma plena, mas de alguma forma o museu tornou-se até mais próximo de algumas pessoas, né? Pessoas que geralmente não iriam até a instituição museu, de fato, podem participar de uma live, né, assistir a um vídeo. De alguma forma, essa pandemia também vai ser incluída na sua pesquisa, né? Esse cenário que você encontrou, né? Isso, porque ao mesmo tempo que afastou, né, pouco as pessoas da ida, obviamente, da ida física, ela promoveu essa entrada, né, em museus nacionais, internacionais, inclusive, que você não teria acesso, né? Há alguns lugares que você pode... o Teatro Municipal, por exemplo, fez um vídeo maravilhoso, a gente vendo todos os lugares, o que cada elemento traz, o que cada sala representa, né? O Museu Histórico fez isso também, o de Campos, que foi lindo, assim, vários pesquisadores, a Graziella, o próprio Rossini, falando sobre cada intenção de cada sala, cada quadro, o que está ali, o que deixa estar, a relação com a cidade, porque eu acho que isso é importante. Eu acho que o grande fato da gente entender esse museu como algo distante, ter esse distanciamento da instituição museal, é justamente pensar que ele é mais uma coisa que está ali naquele lugar, né? De que ele não faz sentido. É claro que nós que estudamos isso, que temos um olhar mais teórico, a gente já olha e já aplica uma teoria, né? A gente já olha um museu e já fala, é um lugar de memória. Mas, para a pessoa que não está estudando história, que não está nada, mas pelo menos que ele se entenda pertencente àquele espaço e que aquele espaço pertence a ele, né? Essa relação do público-privado, ela é muito importante, e também essa relação que eu falava antes, desse projeto de memória e identidade, né?
que nada mais é do que essa relação presente-passado, que nada mais é do que você intensificar essa relação também de que o mundo da memória, né, ele está muito relacionado com esse mundo da história, que não é uma coisa sinônima, né? Você fazer memória não está fazendo história, nem vice-versa. Mas uma complementa a outra e faz você se compreender dentro daquele espaço, faz você se sentir um ser pertencente, um sujeito daquela história, porque dizer que aquele lugar é seu, é um lugar de memória, mas da sua memória, que a sua memória individual, ela atravessa uma memória coletiva, que aquele seu lugar, ele é o lugar do outro também, do outro que está vivendo com você, mas do outro também que já viveu, isso é de uma extrema importância. E eu acho que mais ainda, que eu acho que esses estudos meus têm me vinculado bastante, é a leitura que a gente faz dessa relação que o Gilberto Velho já mostrava lá, dessa questão entre e projeto, né? Pensar um projeto de futuro, pensar que esse passado, que esse presente identificam o futuro. E o que é esse futuro numa relação com o museu? É o sentido de perpetuação. É o sentido de que, se aquilo está ali para que eu veja hoje, é um sinal de que alguém me trouxe, eu já perpetuo aquela imagem, eu já perpetuo aquele sentido. E eu vou deixando isso para adiante e também vou perpetuando essa mensagem, né? Que é essa relação memória, identidade, projeto, que é tão bonito que uma instituição museal te dá. Então, não é um lugar estanque, não é um lugar de pura contemplação, como se também não pudesse ser. Pode ser, você pode chegar lá, contemplar uma imagem, ficar olhando para uma imagem e viajar, né? Ali dentro. Agora, dentro das passarelas virtuais, das passarelas virtuais também pode. Dar um stop lá num quadro, achou lindo e fica lá viajando. Agora, você também tem que entender que aquela relação ela não é só uma contemplação, mas é uma relação também, o museu não é só contemplar, mas é de um comprometimento com aquele espaço, dessa perpetuação para os outros. E esse outro também é um pouco de mim, né? Quer dizer, então, quando, por exemplo, a gente viu lá no seminário, tanto a Graziella quanto o Rossini falando que quando receberam os primeiros acervos, né, do museu, os acervos do próprio museu, da família e tudo mais, como é que aquilo ali foi tão simbólico, né, nesse sentido de que agora sim, a gente tem um acervo nosso, que bacana, como é que a gente busca isso, como é que isso tem um sentido de representatividade para aquele lugar, porque aquilo ali não é só uma peça do outro, né? É uma peça que virou de todos. Nossa. É a história da memória coletiva, né? Exatamente, exatamente. A Milena deixou uma pergunta aqui que tem relação com o que nós estamos conversando, então antes de mudar de assunto, eu vou ler a pergunta de Milena. Ela diz o seguinte: professora Jaqueline, o que você destacaria do Museu Histórico de Campos pela sua experiência como pesquisadora e também como amante de museus? Há alguma peculiaridade, algo marcante que seja único nosso? Eu aproveito essa pergunta dela. Você disse que a sua pesquisa começou antes da pandemia, você chegou a conseguir ir ao museu, né, o conheceu. Quando foi que a pesquisa começou? E depois responder a pergunta de Milena, por favor. Tá, oi Milena. Obrigada aí pela pergunta. Então, eu acho que a grande peculiaridade é que esse espaço ele tem um duplo sentido museal. Porque, assim, a gente falar de uma orientação do que seja museu hoje em dia, a gente não tem mais, nunca teve, né? Uma única formatação do que seja o museu. A gente tem vários conceitos. Claro que a gente sabe da questão de colecionar, a gente sabe da questão do expor, mas, né, muito a grosso modo, mas a própria identidade de um sentido de museu, ela foi mudando, né? Até por conta, não, muito antes da pandemia, mas do público que elege estar ali, as próprias relações com esse mundo que vai mudando, a tecnologia que vai entrando na vida, enfim. Agora, eu acho que a grande peculiaridade do museu, o que mais me encantou no sentido físico e também simbólico desse estudo, é que, para além do acervo, que eu já acho que é lindo, é importante, é interessante, é o próprio museu em si.
né, o próprio solar, né, o próprio lugar onde ele está, numa praça muito representativa da cidade, de uma relação histórica imensa, a questão do prédio ele ter se transformado não só fisicamente com as obras, mas do que ele veio sendo construído, né? Construiu para ser uma moradia, e essa moradia virou uma herança, e essa herança virou uma outra moradia, e depois virou cenário um cenário mais político, né? Dentro da própria perspectiva da prefeitura, da Câmara, uma biblioteca municipal. Quer dizer, ele já foi várias coisas, e até foi o museu, e até se tornar o museu atual. Então, assim, aquilo ali tem muita história, né? A parede tem história, né? Não precisava nem ter um quadro pendurado, né? É uma coisa assim, que eu fui andando, tanto que todas as minhas fotos, tem uma foto um pé andando no museu, porque eu fui vendo os pisos, aquilo ali, porque eu acho que o chão representa muito, né? Dentro dessa modalidade aí de estudo, porque é um pouco essa questão da base mesmo, né? A questão da formação. Eu estou falando aqui toda hora, teoricamente, do lugar de memória, né? Mas o lugar de memória é um conceito que nós que estudamos conhecemos, mas quem não estuda pode não conhecer, que fala dessa relação do espaço, que esse lugar de memória ele tem que ser físico, funcional e simbólico. E o que é esse museu histórico que não as três coisas em plena interação, né? Quer dizer, ele está ali físico, ele tem a funcionalidade de hoje, que é ser um museu histórico, mas tiveram tantas outras anteriores, e essas outras anteriores traz junto dele hoje essa simbologia de ser um museu da cidade e para a cidade, que é outra coisa importante, né? Uma pergunta que vai me ficar nessa pesquisa, eu vou ter que continuar um pouco nesse sentido, que é, será mesmo que ele está um museu para a cidade, né? Quer dizer, como é que essa cidade, ela absorve? Recebe, né? Essa pesquisa começou em 2019, a bolsa, na verdade, é uma bolsa de 1 ano. Ela prorrogou por conta da pandemia mais 3 vezes. Então, em novembro, início de dezembro, ela finaliza. Mas, assim, vai finalizar a bolsa, mas eu não vou finalizar a pesquisa porque ficaram muitas perguntas pós-pandemia. Eu preciso resolver, eu vou responder algumas, né? Porque a gente sabe que o pesquisador se faz pergunta o tempo inteiro, se não existe, ele inventa. E elas criaram outros monstros positivos, né? Dentro dessa perspectiva aí de pensar essa cidade. Por exemplo, eu só tive uma vez fisicamente, então eu não consegui ver exatamente todo o acervo. Eu não consegui... eu vi que tem umas coisas lá, tem uma biblioteca francesa interessantíssima. Eu quero olhar aquilo ali com uma calma, sabe? De repente, aí no nosso seminário, a Graziella falou assim, tem documentação de Nilo Peçanha que ninguém mexeu. Eu falei, sou eu que vou mexer. Então, tem que ser pós-pandemia nesse momento. É verdade. Então, ela finaliza agora, entre aspas, mas tem 1 ano e pouquinho de pesquisa aí. De pesquisa, né? E Graziella falou no seminário que aconteceu quarta-feira, agora dia 30 de setembro, que não há previsão para a abertura do museu, né? Provavelmente ele deve abrir junto com as escolas, foi o que ela disse. Então, assim, a princípio ainda não vamos poder, né, visitar o Museu de Campos, mas temos aí muitos vídeos, projetos acontecendo nas redes sociais. Então, se a gente tiver, né, essa curiosidade, essa vontade de conhecer, muitos materiais estão à nossa disposição aqui. Raquel Freitas deixou um comentário aqui dizendo que na cidade dela, que é Itaperuna, não há um museu. Então ela está achando muito bacana, né, esse projeto, porque deve ser realmente diferente você viver numa cidade em que não há esse espaço em que a gente possa conhecer como a cidade foi no passado, né? Então ela, como moradora de Itaperuna, ela está aqui deixando um comentário dizendo que esse trabalho é muito interessante. Vamos erguer o Museu Itaperuna. Vamos erguer o museu, é verdade, é verdade.
Então, gente, nós já estamos chegando quase na reta final, nós já são 6h45, né? Faltam 15 minutos para finalizarmos a nossa live. E eu gostaria de encerrar com a questão da interdisciplinaridade. Nós vimos logo no início, né, na apresentação da professora Jaqueline, que a formação dela é em História, mas ela fez um doutorado em Sociologia, de modo a coordenar essas duas áreas, né? Então, assim, ela não excluiu a área anterior, ela, na verdade, ela fez, de fato, um trabalho interdisciplinar entre a Sociologia e a História. Tem uma relação antiga com a Aninter, já fez parte da mesa da Aninter. Então, a gente gostaria de saber agora, como pesquisadores principiantes, qual a sua opinião, professora, a respeito da pesquisa interdisciplinar? Você acha que nós já estamos seguindo um caminho próspero? Quais são os desafios? Qual a sua perspectiva a respeito da interdisciplinaridade na pesquisa científica? Discorra um pouquinho sobre isso para a gente. Tá bom, Oli. Deixa eu só falar uma coisa importante, que essa Pode fala falar. da Raquel aí, né, de não ter um museu. É importante, sim, ter um museu na cidade, mas isso não quer dizer que, não tendo um museu, essa cidade não tem história, né? Quer dizer, porque pode ser que alguém esteja escutando aí achando que eu estou falando isso. Não a Raquel, outra pessoa. Sim. E não é isso. A história, ela está em outras instituições, a história, ela está nas ruas, a história, ela está na gente, a história, ela está nesse sentido de pertencimento que nós estamos dando a essa cidade, a esse cenário. Então, o museu é mais um espaço, um importantíssimo espaço, mas ele não é o único, né? Isso só para a gente deixar claro aqui. Mas continuaremos com a vontade do Museu Itaperuna. Quanto à questão interdisciplinar, eu acho que é o caminho, Uri, é o caminho, porque, assim, não é que eu esteja defendendo porque eu trabalhei anos na área e nem muito menos porque eu estou agora, né, fazendo doutorado, sendo pesquisadora, colaboradora aí na UEF, no Cognição e Linguagem, que é interdisciplinar, mas eu acho que é um caminho. É um caminho porque a gente tendeu muito tempo a imaginar que a interdisciplinaridade era dividir tarefa, né? O que, quando as escolas... Eu fui professora do Estado durante um tempo, e lá no início dos anos 2000, e eu me lembro que essa proposta de interdisciplinaridade na educação já começava ali. Aí eles mandavam um projeto multidisciplinar, que não era nem o Inter, mas um multidisciplinar, e aí todo mundo falava assim: ai, mas esse projeto aqui tem a cara da matemática e da física, esse aqui tem a cara da história e da geografia. Então, isso não é interdisciplinaridade, não é dividir papel. Você fica daqui, aqui, o outro dali, ali, juntou, tem a fumaça da interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade é soma, não é divisão, né? E é uma soma com um resultado que ela precisa de algo muito estudado. Então, se você me pergunta se a gente já sabe exatamente o que é fazer interdisciplinaridade, eu acho que a gente ainda está engatinhando, acho que a gente ainda está aprendendo, porque é muito novo, a história é imensa e a gente tem aí uma área interdisciplinar muito recente, com muitos programas, né? A área vinculada à CAPES. A gente tem pesquisadores formados por nós que somos das áreas mães, das áreas duras, para formar doutores e mestres interdisciplinar muito recente também. Os primeiros mestres e doutores da interdisciplinaridade estão saindo agora. Então, há um modelo ainda a ser feito, né? Está sendo feito. Mas eu acho que é o caminho. Porque a gente já... eu acho que essa história de que você vai ter que se fechar na sua casinha e dar conta de um processo dentro de pensar esse mundo, pensar a história, pensar a linguística, pensar a matemática, pensar num mundo como ele está, né? Nesse mundo corrido, nesse mundo pandêmico, nesse mundo louco que a gente vive, não ser pelo viés da interdisciplinaridade, mais uma vez dizendo, eu não estou negando a área mãe, não estou negando a área adulta, não estou dizendo que se você quiser só pensar na história como história, não vai dar certo. Vai super dar certo. Mas eu estou dizendo que a interdisciplinaridade também vai, e que é um caminho próspero. Eu acredito muito, sabe? Se eu pudesse levantar aquela bandeirinha assim, era essa. Eu acredito na interdisciplinaridade, desde que ela seja feita com responsabilidade. Não estou falando nem desde que ela seja bem feita, porque ela vai ser bem feita se ela tiver essa questão de responsabilidade, sabe? De pensar
de que você precisa da área do outro, às vezes, para resolver problemas que são importantes. A minha pesquisa, ela necessita da história, da sociologia, da antropologia, da literatura, da linguística, da educação. Olha aí, da museologia, eu estou fazendo isso tudo numa coisa só, né? E junto disso tudo, me utilizando cada vez mais das novas tecnologias. Então, é impossível pensar um cenário hoje, um cenário acadêmico, um cenário de formação de intelectuais, sem pensar em interdisciplinaridade. Muita gente também admite, né, pensa que pensar interdisciplinarmente, ser formado na interdisciplinaridade, é você ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa. Não é, também não é. Não é esse o sentido. Você traz da sua área mãe, da sua área dura aí, as suas vivências, as suas experiências, o seu capital cultural, né, como lá diria o bom Bourdieu, para trabalhar dentro de uma proposta interdisciplinar com aquilo que o outro também te traz. Gente, o que é uma sala de aula interdisciplinar, nós como alunos, né? Eu não fui aluno interdisciplinar, assim, mas dentro dos debates, é maravilhoso quando você tem um único tema, aí vem uma pessoa do jornalismo, outra da literatura, outra da medicina, da enfermagem, da filosofia, sai cada coisa, né? Você sai flutuando de uma aula do modelo interdisciplinar. E eu acho que, e nós, professores em sala, também, eu acho que é bárbara essa conversa que a gente tem dentro dessa perspectiva. Então, não é que aquele menino vai sair de lá, ou aquela menina vai sair de lá, fragmentada. Isso também, no início, era muito uma preocupação, né? De que a interdisciplinaridade fragmentava. Mas a disciplinaridade também te fragmenta, também te coloca dentro de uma caixinha. Então, o interessante é você ouvir o outro, é você pensar nessa proposta do outro, ler muito, né? Essa é a nossa ferramenta. Eu costumo dizer, o médico tem um bisturi, a gente tem um livro. E aí, sim, ele também tem que ter o livro, claro. Mas, assim, a nossa ferramenta é essa. Ler, escrever, até cansar. E é isso que a gente tem que fazer. Então, eu acredito muito na proposta interdisciplinar. Eu acho que ela é o que a gente vai ter aí adiante para fazer uma boa conclusão dessa vida louca que a gente leva. É verdade. Eu sou do programa de pós-graduação em Cognição e Linguagem, que é um programa interdisciplinar, né? E a professora Jaqueline aqui falando da sala de aula interdisciplinar. Nossas aulas lá no nosso programa são exatamente assim. Nós temos médicos, advogados, jornalistas como eu, temos também professores de educação física, e as aulas de várias disciplinas, né, recebem alunos de todas essas áreas. Então, são sempre aulas muito ricas, um diálogo muito bacana, muito interessante. E é até difícil eu imaginar uma sala de pós-graduação que não seja interdisciplinar. Uma vez que eu só tenho essa experiência, é difícil pensar que é possível estar no... Só o nome das disciplinas, os títulos das disciplinas já deixam a gente louca. Já notou? Você entra lá sem saber o que vai sair. É verdade. Né? Porque os debates, as leituras, às vezes o mesmo elemento, a gente pensa o seguinte, gente, mas a medicina também lê isso, a filosofia é a mesma coisa, o físico, e a gente constrói, né? Eu acho que a interdisciplinaridade é isso, é construção. E a gente sabe que tem muitos, nós temos muitos GTs aqui no Coninter 2020 de áreas distintas, a maioria delas com bastante diálogo, né, entre essas áreas, e nós sabemos que temos também jovens pesquisadores mais experientes também, de diversos segmentos, dispostos a submeter um trabalho aqui para o nosso Coninter. Então, aproveito aqui essa deixa para reafirmar o convite a todos. Se lembrem que o processo de inscrição ainda está aberto, de submissão de trabalhos também, será encerrado em outubro, agora no dia 13, a princípio. Então fiquem de olho, tá bom? Deem uma olhadinha aqui no nosso Instagram, nós temos muito conteúdo a respeito do nosso congresso e também a respeito da interdisciplinaridade de modo geral. Professora Jaqueline, eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua presença. A professora Jaqueline está aqui agora para
aparecendo para vocês, mas está também conosco nos bastidores, nos orientando, nos dando dicas aqui para a nossa organização do nosso evento. Então, eu quero te agradecer por ser essa pessoa tão receptiva, tão aberta e disposta a nos ensinar tanto. Muito obrigada, professora. Pode se despedir aqui dos nossos espectadores. Eu que agradeço a vocês. Vocês também são super receptivos. Inclusive, me receberam muito bem no programa, né? Eu estou muito feliz de estar com vocês. O Coninter, eu acho que é interessante a gente falar isso, tá? Vai acontecer agora em novembro, mas ainda dá tempo de mandar os trabalhos. Eu coordeno o GT27, não quero fazer essa propaganda, não, mas... Milena pediu para você fazer a sua propaganda. Que fala também sobre essa questão da comunicação, da memória, né? Um GT bastante amplo, eu com a professora Maria Geralda, da Uniswan e da Veiga de Almeida. Então, acho que é importante a gente fazer a inscrição dos nossos trabalhos lá e ser muito feliz no Coninter, ainda que virtualmente. Então, agradeço muito a vocês, agradeço a quem nos assistiu, a quem vai nos assistir. A live vai ficar gravada? Com certeza vai ficar gravada. Então, tá bom. Assim a gente vai poder compartilhar com mais pessoas, né? Quem não pôde assistir agora, a gente sabe que é um horário difícil, né? A saída de trabalho para muitas pessoas, mas ficará salvo aqui no nosso Instagram, também no YouTube, no Facebook, então a gente vai poder compartilhar com muita gente. Aproveito também esse finalzinho de live para dizer para vocês que no mês de outubro, agora, né? A partir de agora, nossa hashtag Campus no Coninter vai ser dedicada ao Arquivo Público Municipal, que está localizado na localidade de Tocos, aqui no município de Campos. É um prédio dos jesuítas, muito antigo, e lá nesse arquivo nós temos documentos muito importantes da cidade de Campos, acervo do jornal Monitor Campista, que é do século XIX, que até o ano do seu fechamento era um dos mais antigos do Brasil. Então a gente vai dedicar esse mês de outubro, essa nossa hashtag, né, essa nossa série que nós criamos aqui no Instagram do Coninter, a esse espaço da cidade de Campos. Agradeço a todos que assistiram até aqui, foram muitas pessoas, recebemos muitas palminhas, muitos coraçõezinhos. Agradeço a todos, mais uma vez obrigada, professora Jaqueline, e um abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.